Livro de Shemot, Êxodo. Seja bem-vindo. Aula de número 8. Hoje vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com Êxodo e, muito em especial, o capítulo de número 12? A resposta é a seguinte: você vai ver que no transcorrer da aula e do próprio capítulo 12, tudo nos leva à questão de Cristo, que apresentar-se-ia ali em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo assim esta profecia. E Êxodo capítulo 12, ele é o Cordeiro da Páscoa, ok? Então tem todo esse sincronismo com as 70 semanas de Daniel, que falaremos bem detalhadamente. Veja bem, Daniel capítulo 9, 70 semanas estão determinadas. Portanto, é uma determinação da parte do Eterno sobre o teu povo. Lembrando que todas as 70 semanas de Daniel redunda sobre o povo de Israel. Nada tem a ver com a igreja, pelo menos nesse contexto. E sobre a tua santa cidade, portanto, envolve o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, ou o Santíssimo. Lembrando que esses 6 pormenores: cessar a transgressão, 1, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer justiça eterna, 4, selar a visão e a profecia, 5, ungir o Santíssimo. Esses 6 episódios, eles terão início basicamente lá no milênio, ok? Veja bem, cessar a transgressão no milênio, a nação, o povo de Israel, não mais pecarão contra Deus. Basicamente, eles estarão completamente convertidos a Deus Todo-Poderoso. Dar fim aos pecados, basicamente sinônimo. Expiar a iniquidade, cobrir a iniquidade, e isso será eliminado. Trazer justiça eterna, tudo com referência à nação de Israel. Selar a visão e a profecia, ou seja, no milênio não haverá necessidade de profecia. Por quê? Porque diz a Bíblia: toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E para ungir o Santo dos Santos, o Santíssimo, o templo, que será profanado na grande tribulação pelo anticristo. Sabe e entende. Aqui é o anjo Gabriel explicando pormenorizadamente sobre estas 70 semanas de Daniel, como elas se darão. Desde a saída da ordem, veja, para restaurar, edificar Jerusalém. Então veja, é a ordem para edificar a cidade, não o templo, ok? Portanto, essas 70 semanas de Daniel darão início a partir do momento que houver a ordem, e já aconteceu, para a restauração da cidade, começando pelos seus muros. E isso a gente percebe lá no livro de Neemias, quando o rei Artaxerxes dá a ordem para Neemias, então, sob pedido dele próprio, reconstruir a cidade, iniciando pelos muros ali no 20º ano de seu reinado.
até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então veja, são 70 semanas, 7 semanas inicialmente, que daria cada semana, são semanas de anos, né? Portanto, 49 anos, e segundo a história, foi o tempo que levou-se para a restauração da cidade, começando por seus muros, 49 anos, seguindo de 62 semanas. Ao todo, 69 semanas. Essas 69 semanas, elas findar-se-iam no dia em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que falaremos mais adiante. Depois das 62 semanas, isso acrescido das 7, que totalizam 69, será cortado, tirado o Messias da terra. O que aconteceu? O Senhor morreu, ressuscitou e foi para a glória celestial. E Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz que ele foi ascendido ao céu e assentou-se à destra de seu Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E o seu fim será, voltando aqui, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, esse povo do príncipe aqui, seria, na contextualização da história, os romanos, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu historicamente, literalmente, no ano 70, né? Quando o Marechal Tito, todo o seu exército, entrou ali em Jerusalém, destruiu a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas, portanto, é uma determinação de Deus Todo-Poderoso. É uma promessa de Deus que está determinada, ou seja, não deixará de se cumprir, mas terá o seu fiel cumprimento. E as assolações. Vamos ver aqui os decretos que houve. Nós havíamos dito que as 70 semanas se dariam início através, por meio de um decreto, e esse decreto seria através de Xerxes. Mas vamos ver aqui na Bíblia alguns decretos sobre o templo e a cidade. Vamos ver. O primeiro decreto, segundo a Bíblia, no ano 536 a.C., por Ciro. Lembrando, irmãos, que Ciro não era servo de Deus, não era judeu. Em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e segundo de Crônicas, 36, versículos 22 e 23. Mas, se você analisar esses textos, tanto de Esdras quanto de Crônicas, fazem menção a um decreto por Ciro, porém, para a reconstrução do templo. Nada a ver com as 70 semanas de Daniel, com referência ao seu início, porque lá se diz que será um decreto para a reconstrução da cidade. Segundo decreto, por Dario, 521 a 486 a.C., Esdras 6 a 8. Se você analisar esse texto, você vai ver que também foi um decreto corroborativo de Dario para a reconstrução do templo e não da cidade. Portanto, nenhum desses decretos tem a ver com o início, o prelúdio das 70 semanas de Daniel. Terceiro decreto, Artaxerxes, ou o próprio Xerxes, mas também esse decreto foi um decreto para a reconstrução do templo, não da cidade. Quarto decreto, Artaxerxes, o mesmo Xerxes aqui, porém 20 anos depois. Olha que interessante. Do seu reinado, Neemias 2, de 1 a 5, 14 ou 18 de Nisan, no caso o mês de março, 445 a.C. Aqui se deu o início da contagem das 70 semanas de Daniel. Muito provável no dia 18 de Nisan,
Nissan, que seria o mês de março. Aqui começou-se. Por quê? Porque aqui foi um decreto, na época de Neemias, para a reconstrução do templo, da cidade, iniciando pelos seus muros. Então veja, 69 semanas vezes 7, 483 anos. Portanto, a quantidade de anos que o anjo Gabriel disse que se daria desde o início da reconstrução da cidade até a entrada triunfal de Jesus Cristo, do Messias, dar-se-ia 483 anos. Aí temos aqui 483 vezes 360. Por quê? Porque o ano na cultura judaica corresponde a 360 dias. Diferente do nosso, que é 365 dias, 56 minutos e 4 segundos. Aqui, 360, por quê? Porque seria um mês fechado, um mês profético de 30 dias. Portanto, 483 multiplicado por 360, nós temos a quantidade de tempo em dias, aqui em anos, aqui em dias, 173.880. Portanto, o anjo Gabriel disse que desde a saída da ordem para restaurar e edificar a cidade até a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, se daria 483 anos ou 173.880 dias para o Messias se reservar para o Pêssar. Então veja, em Lucas 19:42, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas conclamam Baruch atah rabá Beshem Adonai, e ele chora sobre a cidade e tudo mais. Ah, Jerusalém, porque não conhecesses ao menos o teu dia, o que a tua paz pertence. E esse teu dia seria o tempo exato em que o Senhor adentraria em Jerusalém, se reservaria para que 5 dias depois, no dia 14, ele fosse crucificado, que seria o dia, de acordo com Êxodo 12, que o Cordeiro da Páscoa seria sacrificado. Ele seria reservado no dia 10 e até o 14º, portanto, 5 dias depois, ele seria morto, sacrificado. Então, Jesus de Nazaré, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, ele mesmo se reservou para o Pêssar, para a Páscoa, ok? E por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é a nossa Pêssar, a nossa Páscoa. Anos visto pelo decreto de Artaxerxes até a morte de Jesus Cristo. Olha que interessante. 445, que foi está aqui escrito, 445, o ano do decreto para a construção da cidade, iniciando pelos muros, lá em Neemias capítulo 2, até 33 depois de Cristo. Por quê? Basicamente o ano que Jesus morreu. Portanto, temos 478 anos, mais 5 anos. Por quê? Porque, segundo a história, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, né? Isso aqui levando em consideração o calendário gregoriano que foi feito sob a perspectiva da criação e fundação de Roma. Portanto, errou-se por 4 anos e temos a questão do ano 0, né? Menos 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 0 e depois 1 depois de Cristo. Aí perdeu-se um ano. Portanto, 4 mais 1, 5. 4, 7, 8 mais 5 anos, 483. Exatamente os 483 anos que o anjo Gabriel disse, profetizara, vaticinara para
o profeta Daniel, para o profeta Daniel. Agora vem a questão: que horas Jesus morreu? Vamos lá. Em Marcos 15, 25 está escrito que na hora terceira, né, ele é crucificado, né? E a hora terceira seria 9 horas da manhã do nosso calendário. Continuando em Marcos 15, 33, na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, houve trevas, e essas trevas estendeu-se até as 15 horas, que seria a hora nona, né? A hora nona. Vamos lá. E o versículo 34, que seria a hora nona, 15 horas, que a Bíblia chama de à tarde. Mais coerente dizer a tardinha, ou seja, entre as duas tardes. O cordeiro da Páscoa do Pêssar seria sacrificado entre as duas tardes. A primeira tarde, de meio-dia às 15 horas. A segunda tarde, de 15 horas às 18. Portanto, meus queridos irmãos, entre as duas tardes, ou seja, 15 horas, o cordeiro era sacrificado. Jesus de Nazaré morreu 15 horas, 9 horas da manhã, ele fora posto numa cruz e ali ficou até 15 horas, portanto passou 6 horas crucificado. Êxodo 12, 3 e 6, Zacarias 9, 9, Mateus 21, assim, são textos que corroboram que o Senhor Jesus Cristo seria o cordeiro sacrificado, glória a Deus, né? E aí a Igreja Católica Romana até comemora corroboradamente nos olhos deles, chamando de Domingo de Ramos, que eles afirmam que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que as pessoas jogavam os ramos de palmeira ao chão e diziam Baruch Haba Beshem Adonai no domingo, quando na verdade não foi o domingo, foi na segunda-feira. Em João 12, 1, 6 dias antes da Páscoa, diz a Bíblia. Que dia era? O que Jesus fez? Olha só. Em João 12, 1, 6 dias antes da Páscoa, em vez de adentrar em Jerusalém, o que diz a Bíblia? Ele foi para Betânia, muito especial, na casa de Lázaro. E aí, no dia seguinte, olha o texto, irmãos, no versículo 12 diz, no dia seguinte, ou seja, 5 dias antes da Páscoa do Pêssar, portanto, foi na segunda-feira que Jesus entrou na cidade santa montado em um jumento, e não no domingo. No domingo, ele desviou para a casa de Lázaro, dormiu, e 5 dias antes do Pêssar, ele se reserva para a Páscoa. E esses 5 dias seria justamente no dia 10, porque 10, 11, 12, 13 e 14. 5 dias depois, seria dia 14, ele seria sacrificado. Por isso que Paulo disse que Jesus seria o nosso Pêssar, né? A nossa Páscoa, glória a Deus, bendito o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Então veja, dia 14, sexta, dia 13, quinta, dia 12, quarta, dia 11, terça, dia 10, segunda-feira. Então, na segunda-feira, que foi o dia que ele entra em Jerusalém, e 5 dias depois, no quinto dia, ele é sacrificado, que seria no dia 14, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Preste bem atenção nesses cálculos. 69 semanas, ou seja, uma semana, que seria a semana da reconstrução da cidade, acrescido de 62 semanas, que totalizavam
483, que correspondia a 483 anos, que se deu exatamente no momento em que ele entra em Jerusalém. Veja, 483 vezes 360, que seria o calendário judaico, portanto, um mês de cada 30 dias, daria 173.880 dias. Ou seja, o anjo Gabriel disse que desde a saída da ordem para reconstruir a cidade, se daria 173.880 dias. Nesse dia, o Messias entraria em Jerusalém, o que aconteceu. Dia em que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumento. Dia em que ele se reservou para o Pêssar. Glória a Deus. Preste bem atenção. 445, que foi o ano do decreto para a reconstrução da cidade, até o Messias, ano 32. Por quê? Porque foi os dias, os anos da vida do Messias, né? Em Lucas 3:23, ele tinha quase 30 anos. Em João 12:1, ele tinha quase 31. Em João 2, ele tinha quase 30. Em João 6, ele tinha quase 31. Em João 12, portanto, naquela Páscoa de João 12, ele seria sacrificado, portanto, teria quase 33. Ok? Então, quase 30, Lucas 3:23, quase 31, João 2, quase 32, João 6 e quase 33, João 12. Portanto, 32 anos ele esteve na terra. 445 até mais 32, totalizar-se-ia 477. Menos 1, né? Por quê? Porque seria, como eu já disse, que seria o ano que se perderia, né? Ano 2 antes de Cristo, ano 1 antes de Cristo, ano 0. Como não tem o ano 0, perdeu-se um ano. Menos um ano, 476. Pegamos o 476, multiplicados por 365, que são os dias do ano de nosso calendário, o calendário gregoriano, totalizar-se-ia 116 dias. 173.740. Mas o anjo Gabriel disse que seria 183.880. Desse 173.740, precisamos acrescentar os dias de anos bissextos. Portanto, se pegarmos 476, dividir por 4. Por quê? Porque a cada 4 anos temos um dia a mais. Note que, geralmente, esse dia ele é acrescentado no mês de fevereiro. Por isso que nós temos fevereiro de 29 dias. Por quê? Porque são dia de ano bissexto. Se pegarmos 476, dividir por 4, dá 119. Né? 119. Desse 119, a gente tira 3 dias. Por quê? Porque o ano centenário não é bissexto. O ano 100 não é bissexto, menos 1. O ano 200 não é bissexto, menos 2. O ano 300 não é bissexto, menos 3. Já o ano 400, que é o ano centenário múltiplo de 4, esse é bissexto. Portanto, de 476, temos aí 3 dias que deve ser tirado, né? 3 dias. E aqui nós temos 116. Ok? Aí temos aqui 173.740 mais 116. Temos agora 173.856. Opa, pastor. Mas os dias que Gabriel falou é 173.880.
E o Senhor está mostrando 173, 856. Portanto, falta 24 dias para completar 173, 880. Onde achar esses 24 dias? Olha que interessante, irmãos. Temos aqui os dias de ano bissexto. Já expliquei para os irmãos, né? Que 476 dividido por 4 dá 119, menos os 3 que não são bissextos, dá 116. Muito bem. Veja bem, o dia 18 de Nissan, no ano 445, foi o ano em que o anjo Gabriel disse que começaria as 70 semanas. Portanto, 18 de Nissan, março, um dia. 19, 2. 20, 3. 21, 4. 22, 5. 23 de março, 6. 24, 7. 25, 8. 26, 9. 27, 10. 28 de março, 11. 11 dias. 29 de março, 12 dias. 30 de março, 13 dias. 31 de março, 14. 1 de abril, 15. 2 de abril, 16. 3 de abril, 17. 4 de abril, 18. 5 de abril, 19. 6 de abril, 20. 7 de abril, 21. 8 de abril, 22. 9 de abril, 23. 10 de abril, 24. Exatamente aqui. Aqui estão os 24 dias. Aí Jesus se apresenta no dia 10. Aí termina os 24. Portanto, 173, 856 mais 24 totaliza os 187, 173, 880. Portanto, Deus preconizou exatamente o dia que o Messias entraria em Jerusalém, montado no jumentinho 0 km. Portanto, Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, é o Messias do Antigo Testamento. Glória a Deus. Continuando, meus irmãos, versículo 9 do capítulo 12: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Ou seja, aqui traz a ideia que ele deveria ser morto completamente. Por isso que Pilatos só entregou o corpo dele a Arimateia quando mandou certificar se realmente ele havia sido morto. Glória a Deus. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Ou seja, a ideia aqui é dele estar morto completamente. Tem até um filme que fizeram chamado A Última Tentação de Cristo. Esse filme seria uma blasfêmia. Nele mostra o Senhor Jesus até fazendo relação sexual com Maria Madalena. Isso é uma blasfêmia, ok? Nesse filme diz que ele não morreu. Ele ficou inconsciente, desmaiado, e depois os discípulos roubaram ele e ele viveu uma vida marital com Madalena, uma vida normal. E isso é mentira, não tem base bíblica. Jesus morreu literalmente na cruz e ressuscitou para a glória de Deus Todo-Poderoso. Assim, pois o comereis, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é o Pessach Bihová, a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. E eu passarei pela terra do Mitzraim esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Mitzraim, desde os homens até os animais, em todos os deuses, os terafins do Mitzraim, farei juízos. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Mitzraim. É aquele sangue, basicamente nas ombreiras ou na verga das portas, representar-se-ia o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus.
E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Ou celebrareis por estatuto perpétuo, né? Perpétuo aqui no sentido de olam, em hebraico, traz a ideia de algo que não era eterno, como se fosse provisório até a chegada do Messias, porque Jesus seria o antítipo de todos os tipos veterotestamentários do Velho Testamento. 7 dias comereis pães ázimos, né? Ao primeiro dia trareis o ferimento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma aqui no sentido de pessoa, ser humano, será cortada de Israel, né? E ferimento representa a heresia, né? Pão deveria ser pão asmo, sem fermento. Traz a ideia de pureza, né? Ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai-vos, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Mizraim, pelo que guardareis a este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo, né? Então haverá santa convocação. Deus pede para guardar a festa dos pães ázimos, porque por uma questão representativa, memorial, e tudo isso seria o estatuto perpétuo, né? Não eterno propriamente dito, até chegar o Messias, basicamente, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, nós falamos sobre isso, né? No dia 10 ele seria reservado e no dia 14 ele seria sacrificado. Comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde, por 7 dias. Não se ache nenhum ferimento nas vossas casas, porque o ferimento representa coisa má aos olhos de Deus, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, afermentado, aquela alma, no sentido de ser humano, será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro, como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, né? Sem fermento. Chamou, pois, Moshe a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai o Pesach, né? A Páscoa. Então tomai um molho de hisopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga das portas, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Ou seja, quem sair da sua casa poderá ser morto, e Deus não tem a culpa, pois ele ordena, na verdade, que fiquem todos em casa, e esse sangue que seria posto na verga das portas representar-se o sangue de Jesus Cristo, né? Que quem tem esse sangue no coração, quem tem o Espírito Santo no coração, na vida, não passará pela condenação eterna. Em outras palavras, está salvo. Glória a Deus. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, Mitzraim, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, aquele sangue deveria estar ali. Guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, né? Lembrem aos vossos filhos de tudo isso que vocês estão passando por ordem minha, diz o Senhor. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, né?
este memorial, o Pêssar. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este, papai? Então direis: este é o sacrifício do Pêssar Bihová, que passou as casas dos filhos de Israel no Mitzraim, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou o Senhor. Glória a Deus. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moshe e a Aharon. Assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todo primogênito na terra do Mitzraim, desde o primogênito de Paró, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, do escravo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Imagine os irmãos, em cada casa entre os egípcios, havendo ali uma morte. Imagina a tristeza, a angústia e as lágrimas no Egito. E Paró levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Mitzraim, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Que tristeza! Então chamou Moshe e Aharon de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Ou seja, saiam da minha presença. Levai convosco também vossas ovelhas, vacas, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. Que coisa, hein? Parecia que Paró virou crente, né? E os egípcios apertavam ao povo, estavam desesperados, né? Apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos, né? Vamos mandar esse povo embora, porque estão nos destruindo completamente. Agora temos um morto em nossas casas, né? E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moshe, e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas em abundância, e todos eles deram, de modo que deixou o Egito pobre. Levaram muita riqueza, muito ouro, cumprindo assim o Gênesis, o Bereshit, capítulo 15, né? Onde Deus fala para Moshe, que para Avraham, em sonho, que depois de 400 anos, que literalmente seria 430, eles sairiam com grande riqueza, grande fazenda. Glória a Deus. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles lhe davam o que pediam. E despojaram aos egípcios, deixou-os pobres, né? Assim, partiram os filhos de Israel de Ramshe a Sucot, cerca de 600 mil, a pé. Somente de homens, sem contar os meninos. Lembrando, esses 600 mil tem a ver com soldados, pessoas aptas para a guerra, ou seja, quem tinha 20 anos para cima, ok? Pessoas aptas para a guerra. Os velhos não entravam ali, adolescentes não, muito menos mulheres e crianças, ok? Aqui refere-se a homens destros para a guerra. E subiu também com eles muita mistura de gente. Aqui eram pessoas que eram simpatizantes do judaísmo, simpatizantes dos israelitas, e que resolveram deixar o Egito para segui-los, né? Chamado de vulgo, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram aqui, cozer, ou seja, cozinharam bois asmos, bolos asmos, da massa que levaram do Mitzraim, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Mitzraim, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Mitzraim foi 430 anos. Muito interessante, tá? Por quê?
Porque em Gênesis capítulo, está aqui, ó, Gênesis 15, 13 e 14, diz que eles iam ficar 400 anos. Atos 7, versículo 6, Estevão corroboradamente diz que seria 400 anos. Mas em Êxodo 12, 40 e 41 e Gálatas 3, 17, diz que são 430. Mais coerente dizer que o tempo exato foram 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Mitzraim. Esta noite, olha que interessante, é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Mitzraim. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações, né? Então, da parte do dia, qual período os israelitas saíram do Mitzraim? À noite, ok? Passaram a noite inteira ali junto para passar ao Mar Vermelho, chamado de Mar de Juncos, em hebraico Yam Suf. E na quarta vigília eles chegaram até o outro lado, né? Chamado de madrugada. Temos aqui um pequeno mapa, né? Considerando o caminho que Israel fez até chegar aqui, exatamente aqui. Monte Nevo está aqui, ó. Número 1, Ramsés, saíram daqui. Sucot, Pihairot, Mara, aqui as águas passaram a ser amargas, Deus fez o milagre. Aqui em Elim, as 12 fontes, Dófica, Redifim, e assim vai, acampamento, e vai, e começou o girar durante 40 anos, e vai aqui, Monte de Or, aqui no Monte de Or, Aharon morreu, o irmão de Moshe, e vai e segue aqui no Monte Nevo, Moshe morre, e Yehoshua, Josué, atravessa o Rio Jordão, ali atravessa o Jordão. Gilgal seria o acampamento já na Terra Prometida, e Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram. Então aqui temos toda a peregrinação de Israel, desde o Mitzraim, o Egito, até Canaã, a terra que emanaria leite e mel. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos e meus amigos, terminamos a aula 8. Deus abençoe, no maravilhoso nome de Jesus. Shalom!